TRE do Paraná deve julgar a cassação de Sérgio Moro nesta segunda-feira, muito democraticamente também, tenho certeza disso. Um político eleito pelo povo vai aí ser... Eu não tenho dúvida do que vai seguir aí, já aconteceu com o Dallagnol. Enfim, é meu achismo, né? Mas eu vou passar o comentário para o doutor José Carlos Sepúlveda. Bem, eu acho que no caso do Moro, nós temos dois aspectos que não podemos deixar de considerar. O primeiro é o seguinte: a vitória dele sobre o Paulo Eduardo Martins se deveu a uma grave manipulação das pesquisas. As pessoas não queriam Álvaro Dias e as pesquisas começaram a mostrar que o único que teria capacidade de derrotar o Álvaro Dias seria o Moro, fazendo e dando índices muito baixos para o Paulo Eduardo Martins. Ora, foi-se verificar, a eleição foi completamente diferente e o Paulo Eduardo Martins tinha muita possibilidade e houve muita gente que depois o abordou e disse que votou no Moro por causa dessa manipulação que houve das pesquisas. Esse é um ponto, mas eu acho que esse não é o ponto que nós estamos comentando aqui. O que nós estamos comentando aqui é o seguinte: o Lula deixou claro, numa entrevista, que ele vai se vingar de todo mundo. Esse é um dos signos desse consórcio que está no poder, é a vingança, é o ódio, é a vingança contra aqueles que descobriram e que revelaram a imensa máquina de corrupção, mas uma máquina de corrupção não em benefício próprio. A conspurcação, a prostituição do poder. Aliás, o seguinte, fala-se tanto em democracia, corromper o Congresso, corromper através de um esquema montado a partir da presidência da República. Isso não é um golpe de Estado? Isso não fere a democracia? E depois haver um ministro do Supremo, que foi até agora, foi um ministro do Supremo, que descondena por uma questão técnica, descondena o Lula e permite que ele vá se candidatar e que ele vá ser presidente da República. Isso é normal? Isso é a democracia? Então, eu me parece o seguinte: nós temos em marcha a perseguição um a um daqueles que incomodam, daqueles que precisam receber a vingança, daqueles que precisam ser eliminados da praça pública. Por exemplo, a questão do Dallagnol, eu acho que há muitas pessoas que confundem o problema de gostar ou não gostar politicamente de uma pessoa com o permitir ou não permitir que se viola a lei, como no caso do Dallagnol. Então, eu vi muitas pessoas que podiam ter as suas razões para ter desconfiança em relação ao Dallagnol, mas o que foi feito com ele foi uma porteira aberta para fazer tudo o que nós estamos vendo. E não vai parar por aí. Eles vão tentar caçar um por um aqueles que são os, seja senadores, seja deputados, que não estão de acordo com o consórcio do poder. Eu, só para terminar esse comentário, eu vejo nesse julgamento do Moro uma tentativa de fazer isso, uma tentativa de se vingar e pô-lo fora, mas eu queria chamar aqui a atenção de um ponto. Há dias atrás ocorreu um fato dentro do Senado que foi dos fatos mais graves, mas eu não o vi comentado com a importância que devia ter e que está na linha de eliminar opositores. Foi quando o senhor Pacheco, que finge ser um moderado e que mais não é do que... Dizem que ele é um covarde, mas ele é um cúmplice desse projeto ditatorial que está instaurado no Brasil. Ele impediu
numa sessão solene do Senado, em que se comemorava os 200 anos do Senado, ele impediu que senadores da oposição usassem a palavra. Isso é de uma gravidade única. Isso mostra que a tal democracia não existe. Que a tal democracia que foi salva golpeando, na realidade, a democracia. Ela não foi salva, ela foi exterminada em nome de uma democracia imaginária que nada mais é do que uma ditadura. Bom, agora nós começamos o digamos assim, Páscoa, com esse processo. Eu acho que isso vai ser um método e vai ser assim, tal pessoa fez tal coisa no ano de 1800 e não sei o quê, porque vai por aí. Eles vão descobrir coisas que a pessoa fez antes de ter nascido, que é para perseguirem a pessoa. Por exemplo, eu sei que não é uma política, mas a juíza Ludmila Grilo é isso. O que foi feito contra ela é a coisa mais imoral que pode haver. É a manipulação de uma legalidade contra uma pessoa que é uma perseguida política. Certo, obrigado, doutor Sepúlveda. Passo o comentário para o Rafael Sanzo. Eu acho que meu comentário vai ser bem rápido, né, referente a isso. Eu fui aqui perguntar de algumas fontes aqui, das pessoas que são responsáveis por esse julgamento lá no Paraná, se eu não me engano, em Curitiba. E essa pessoa falou bem assim, eu acho estranho, porque o caso do Moro já está no STF. Então, eu posso estar errado na minha interpretação, porque eu não entendo muito bem sobre essas questões de direito, mas o que se vê justamente, lembra do que o Lula falou lá? Ele vai o Moro. Mas vale ressaltar também que o Moro, ele tem papel nisso aí. E aí eu tento fazer as minhas formulações para entrar de uma forma mais que a audiência possa entender qual foi o intuito do Moro ao se rebelar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que ele achava realmente que ele ia ser o presidente do Brasil? Ou isso fazia parte de toda uma encenação? Porque o Moro ganhou prêmios lá em Nova York, se eu não me engano, na Fundação Rockefeller. Então, eu tento entender isso do ponto de vista assim, mais político e oficial, entre aspas, né? Mas se a gente olha para um ponto de vista mais especulativo, eu estou falando, vejam bem essas palavras, especulativos, será que a intenção foi justamente essa? Será que o ex-presidente foi um erro do sistema, que por isso que ele subiu ao poder, e eles fizeram de tudo, inclusive compraram o Moro para todas essas coisas? Isso aí são especulações minhas, eu tento entender aí com as informações que eu tenho. Então, tá claro o que vai acontecer, né? Tá claro, porque todo mundo aí tá rodando. O primeiro deputado que foi preso, o Daniel, se eu não me engano, estou esquecendo aqui, o que foi preso por xingar o Moro, porque disse que ia bater com um gato morto, ele está preso, está sofrendo tortura. O que a democracia, o que o parlamento, o que o Pacheco, o que o Lira fizeram? Absolutamente nada. Então, o Moro é só mais um episódio do que vai acontecer. Eu creio na minha limitada percepção a respeito do que está acontecendo no Brasil, jurisprudência, creio que essa seja a palavra, é que o Moro vai ser cassado e, consequentemente, dar lugar a outro, eu não sei, porque o Lula disse em alto bom som que ele vai ferrar, a palavra é outra, com F, o Moro. Então, esperar para ver, eu acho que o óbvio que vai acontecer, né? Obrigado, Rafael. Passo o último comentário referente a essa terceira pauta para o Eduardo Vieira. Maravilha. Bom, ótimos comentários, né? Muito obrigado, doutor Sepúlveda e Rafael. É isso mesmo, não tem nada a discordar de jeito nenhum. Mas eu quero, então, levantar alguns pequenos pontos aqui. O doutor Sepúlveda falou um negócio ótimo, né? Ótimo, muito oportuno em relação às eleições, quando o Moro disputou com o Paulo Eduardo Martins. E eu quero dar uma ênfase para essa questão.
É uma tolice de proporções bíblicas nós, eleitores, presumirmos fazer uma estratégia 6D ou D4 para tentar manipular o resultado do primeiro turno de uma maneira a colocar o candidato que a gente imagina, baseado em informações fornecidas por Instituto de Pesquisa. Gente, isso é uma proposta absolutamente absurda. Mas esse conceito é muito usado pelo mundo político de direita, de esquerda, seja lá como for, para manipular o eleitor, né? Então, é o que aconteceu no Paraná. Todo mundo disse, olha, temos o risco aí do Álvaro Dias, então a gente tem que fazer um voto aqui útil, né? E todo mundo foi enganado, né? E vai ser enganado sempre, porque as pesquisas, nós estamos no Brasil, gente. Você não pode confiar nem nos tribunais de justiça. Você vai confiar no Instituto de Pesquisa, que ele recebe dinheiro para fazer pesquisa? Só para ele estar viajando, né? Isso é uma loucura. Então, mas aí vem um analista político, vinculado a algum partido político, e faz toda uma avaliação, dizendo que se nós votarmos no primeiro turno no XPTO aqui, a gente evita o anticristo, né? E aí todo mundo fica apavorado, acha que isso faz algum sentido, né? Porque tem uma lógica trivial, rasteira e mentirosa, e aí vota no cara. Está sendo feita exatamente a mesma coisa para a disputa à Prefeitura de São Paulo nesse exato momento. Nesse exato momento. Estão dizendo, olha, se a gente não votar no Nunes, entra o Boulos. É a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Ricardo Nunes, um cara que pretendeu, fez isso, né? Trancafiar todo mundo durante o período horroroso que a gente teve naquela maracutaia de alguns anos aqui. Trancafiou todo mundo. Que se dane, né? É um cara que trabalha contra todas as nossas pautas. Todas. Ele não é nosso amigo, ele é nosso inimigo. Mas ele foi forçado, né, pelo presidente do partido, Valdemar, né, para ser o candidato à Prefeitura de São Paulo. E aí a direita assume que, por ele ser o candidato do PL, ele é o candidato do Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro era o nosso antigo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mas ele não conseguiu colocar o cara para dentro. Então, vejam como as coisas se repetem, né? O tempo todo. Estão sempre trabalhando das mesmas formas e muita gente sempre cai no mesmo conto, porque, afinal de contas, quem não quer ser inteligentinho? Ah, tem uma análise aqui, eu vou votar nesse cara porque eu vou estar fazendo aquilo, e a manipulação, não sei o quê. Não, nada disso faz sentido, gente. Nada disso faz sentido. Ademais, se você pensar que o sistema é opaco. Então, nada disso faz sentido. Por favor, evitem esse troço. Agora, o que está acontecendo em relação ao Moro? Está acontecendo a consequência de você não ter o ferramental intelectual necessário para compreender a realidade. Moro não tem esse ferramental, né? Lamento. O que é o Moro? O Moro é um conservador raiz que conhece guerra cultural? Passou perto do professor Olavo de Carvalho? Lógico que não. Ele não tem nem noção, não sei nem se o cara é ateu. De repente, ele não tem nem noção da transcendentalidade da disputa que a gente está atravessando agora, que a gente está enfrentando agora. Uma disputa de caráter mundial, que é a continuação da eterna disputa do bem contra o mal. E aí o cara vem, né, todo arrumadinho, nada contra estar arrumado, né? O doutor Sepúlveda está dando um exemplo aqui da boa arrumação efetiva, né? Mas ele vem só com a boa arrumação, né? Uma casca oca, envernizada, e ele vem dizer, não, nós temos que compor, porque o radicalismo da percepção da luta do bem e do mal, do bem contra o mal, não sei o quê, a gente tem que fazer uma coisa política, vamos conversar com a esquerda. Meu amigo, quem conversa com quem quer te matar é um imbecil. É uma imbecilidade você conversar com quem quer te matar. O cara quer te matar, meu querido. Você vai conversar com ele? Moro está pagando o preço da ausência de capacidade intelectual para compreender a realidade, né? Tem muitos outros que estão no mesmo barco. Muitos outros, tá? Muitos, mas muitos mesmo, né? Por isso eu fiz o lançamento da explicação do diagrama Vieira para substituir o diagrama de Nolan na análise política. A direita tem que caminhar para frente, né? É isso
o que acontece, né? Essas coisas vão se repetir. Eu lamento muito, né? Porque o cara não me parece ser essencialmente mal, ele é só insuficiente.